Bom, olá, gente. Então, desculpa aí pela demora em colocar esse áudio, tá? Tô de férias aí faz uma semana, essa segunda semana. Então, primeira semana, sabe como que é a correria também aí com criança e tudo, né? Chegando aí na cidade para descansar, que tô de férias na minha sogra. Então, foi bem corrido. Então, eu consegui aí no final de semana estar gravando esse áudio e respondendo algumas perguntas de alguns e-mails que eu recebi. Tá? Então eu selecionei as perguntas, selecionei não, eu praticamente vou responder tudo, né? Se eu esqueci alguém, manda um e-mail aí e daí eu respondo por e-mail, tá? Mas eu tentei responder todas as perguntas que me foram feitas. E aqui então são 18 perguntas, algumas são relacionadas umas às outras, ok? E eu vou tentar esclarecer para vocês todas as dúvidas, tá? Primeira pergunta é Santa Catarina, sou de Santa Catarina, qual a região que eu escolho? Tá? Essa foi a primeira pergunta que eu recebi aí do Gustavo. Vou deixar para depois, por causa que tem outras regiões, tá? Essa questão da escolha. Segunda pergunta, horário de trabalho, 7 horas. E o almoço? Ok, vamos entrar nessa questão. Primeira coisa que o Judiciário e o MP estão há anos já tentando reduzir o trabalho de 8 para 7 horas, tá? Isso, eu acho que nós somos um dos 2 ou 3 MPs do Brasil, né, Ministério Público do Brasil, que não tem esse 7 horas ainda. A gente trabalha 8 horas. Então, deixar bem claro que o nosso horário de trabalho, por enquanto, é de 8 horas corridas, né, 8 horas, né, exceto janeiro, fevereiro, que tem operação veraneio, tem um horário de verão. Aí sim a gente depende de promotoria, se adota um horário de 7 horas, ok? Que daí varia bastante, mas teoricamente seria de segunda a sexta, a quinta do meio-dia 7 e na sexta das 8 às 3, acho que é isso, tá? Mas isso é apenas em horário de verão. Então, o horário normal de trabalho que eu tenho, tá? O do secretário de diligências tem um horário um pouco mais maleável na questão de você fazer diligências fora, então, e você, por exemplo, no meu caso, eu faço 8 horas, tá? Só que eu faço um intervalo, como eu até moro numa outra cidade vizinha, então eu prefiro fazer um intervalo de 30 minutos, tá? E poder sair antes. Então eu faço um horário ali chegando às 8h30 da manhã, trabalho 8 horas com 30 minutos de intervalo, o que me dá o direito de sair às 5 horas da tarde. Esse mais ou menos é o horário de trabalho que eu disponho, tá? Outra questão, apenas colocando para vocês, a gente tem um ponto, tá? Porque a gente bate a senha, a gente tem um ponto como todo trabalhador normal, tá? Como qualquer outro servidor do Ministério Público, e esse ponto a gente bate ele, a gente registra a nossa entrada, a nossa saída, ok? E esse ponto é liberado para que você trabalhe, tá? Das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Esse é o horário que eles consideram um horário de trabalho normal, né? Então, se você, claro, a gente tem um horário publicado no edital, que o meu horário é esse, das 8h30 até as 5, com meia hora de intervalo. Só que se eventualmente algum dia eu for trabalhar às 7 horas ou 7h30, eu consigo registrar meu ponto às 7 horas, consigo registrar minha saída antes, ou consigo registrar minha entrada às 10 horas da manhã e depois sair às 6, 6h30, sei lá, o que fecha às 8 horas de trabalho. Isso é uma coisa que eu consigo, que é um pouco maleável, que eu consigo jogar de acordo com o dia de trabalho, né? Às vezes vou fazer uma diligência numa região ali que já é perto da minha cidade, então eu sei que o pessoal é mais fácil de pegar em casa depois das 9, 9h30, então eu já faço, então naquele dia eu já saio direto fazer a diligência e acabo entrando um pouquinho mais tarde, tá? Outra coisa, você pensar, você tem a hora, você sai para fazer diligência, tá, ok? E o que isso vai ocasionar, por exemplo, né, às vezes, por exemplo, quando eu saio para um lado de alguma cidade que é perto já da outra cidade onde eu moro, então eu já saio direto de lá e já vou para casa, para não ter que voltar até a promotoria e retornar, né, para minha casa e perco uma meia hora apenas dirigindo. Então o que eu faço? Eu já saio e eu já bato o ponto. Isso vai te gerar o quê? 2 horas, às vezes, de falta. Por exemplo, ó, você teria que trabalhar 8 horas, trabalhou 6. Aí o ponto vai acusar lá, ó, 2 horas de trabalho de atraso, né, não trabalhadas. Aí você vai ter que justificar isso colocando lá diligências, né, ocorrência de diligência, que você foi fazer a diligência em tal lugar, e aí vai cair para o promotor, e o promotor vai olhar essa justificativa e vai lá dar o ok, aí essas horas contam como trabalho, entendeu? Então a gente tem que cumprir essas 8 horas de trabalho diariamente. Qualquer falta, qualquer outra coisa, você tem que justificar lá no ponto para que o promotor possa
dá o ok de que você justificou que você estava cumprindo uma diligência, né? Nesse sentido de que acabou com uma consulta médica, alguma outra coisa médica ou qualquer outra ocorrência você vai registrar lá, tá? Então, essa é a questão sobre a hora de trabalho, 7 horas, que não são 7 horas, são 8 horas e almoço, ok? Terceira pergunta, demanda por região nota, vou responder depois. Recesso final de ano, quarta pergunta. Exatamente, nós temos o recesso final do ano, faz 3 anos, já foi adotado e vai ter sempre, porque tem uma lei que embasa isso, que é parecido com a Justiça Federal. Então chega ali dia 20 de dezembro ou 22 de dezembro, a gente tem um recesso até o dia 6, 7 de janeiro. Então são 15 dias de recesso que você tem por ano, né? Que você ganha realmente como em exercício fosse. Então para nós é uma mini férias ali que a gente tem na Justiça no final do ano no Ministério Público também. Quinta pergunta. Se no meu concurso foi cadastro reserva. No meu concurso, pelo que eu me lembro, eram 19 vagas. Era em média uma vaga por região, ok? Que é essa... Porque assim, ó, o que vincula? Se você publicou que tem uma vaga no edital, passou os 2 anos, você tem que nomear essa pessoa dessa vaga no edital. Então, normalmente, hoje, os concursos, eles não gostam muito de colocar vagas porque fica na obrigatoriedade, tá? Então, a maioria eles colocam para o cadastro reserva. Mas, sendo cadastro reserva ou não, eu acho que a necessidade de trabalho vai continuar sendo, teoricamente, a mesma do que foi nos últimos 2 anos, ou nos outros 2 anos. Você pode acompanhar que foi parecido no sistema de nomeações. Então, o meu não foi cadastro reserva. Então, existia uma vaga por região. A sexta pergunta é quanto tempo levou para me chamar e que lugar eu fiquei, ok? Então, assim, eu fiquei em segundo lugar da região Campo Cima da Serra, região 07, tá? E eu demorei para ser chamado. Na minha região, essa coisa que é estranha das regiões, né? Há uma mutação. Às vezes você parece que não tem vaga, daqui a pouco tem uma vaga, que foi que abriu o edital. Essa uma vaga poderia ser provida em 2 comarcas, aí chegou na hora, acabou abrindo uma outra pessoa, saiu de uma comarca ali e acabou nomeando naquela e deixando a outra que era mais necessária para depois enrolando um tempo, tendo em vista o orçamento. Então, o que aconteceu? Eu fui chamado praticamente foi em fevereiro, né, a homologação de 2011, eu fui chamado em setembro de 2011, então foram 7, 8 meses para minha nomeação. Só que também teve uma coisa interessante, porque abriu, uma das pessoas passou no outro concurso e abriu abrindo a segunda vaga, essa, que não tinha antes. E daí eu fui nomeado em setembro. E a vaga que seria que mais chance de nomear acabou sendo nomeado quase 1 ano depois de concurso, lá em fevereiro, março, para ser nomeada a segunda vaga. Então, como é relativo, né? Depende de região para região. Assim como eu sei que tem gente que ficou em primeiro de uma região que, olha, custou para nomear, demorou 1 ano para nomear e sendo primeiro, e às vezes está entre os 5 melhores de todo o concurso. Então, por isso que é um pouco complicado essa questão da região. Não é tão justo, mas justo seria ser uma lista geral, mas também tem a questão de você não ficar perto da tua casa. Né? Então, por isso até o MB adota essa questão de ir por região, porque você, teoricamente, tende a ficar perto da sua casa, tá? Então, eu fiquei em segundo lugar, ok? No médio do Uruguai, sul do estado e Missões. Aqui é uma pergunta da Bruna sobre que essas 3 regiões, médio Uruguai, sul do estado e Missões, são as regiões que teoricamente chamam mais. Né? Isso aqui eu vou entrar na discussão da última pergunta, né, respondendo essa questão das regiões. Tá? 8. Como estudar pouco tempo? O que estudar? Legislação. Olha, assim, eu vinha estudando 2, 3 anos para vários concursos nessa faixa do Judiciário, Oficial de Justiça, TRT, TRE, e então eu tinha sempre português, umas matérias básicas, assim, legislação, direito constitucional, direito administrativo, umas matérias básicas, estudando sempre, né? Então eu acho um concurso agora, julho, você tem até janeiro. Cara, que legal que o MP faz esse tipo de edital, porque normalmente o edital é 2, 3 meses, então aqui você tem 6 meses. Então esse é um edital que você pode dizer, vou começar a estudar depois do edital, será que eu tenho chance? Esse você tem chance, porque é um período grande para você estudar, tá? Apesar, agora a questão é a seguinte, eu tenho pouco tempo para estudar, aí já é diferente, então aí você tem que fazer render aquele tempo, né? Você tem que aproveitar todo o tempo, ouvindo áudio, indo para o trabalho, ok? Voltando do trabalho ouvindo áudio, utilizar flashcards, daqui a pouco com respostas, perguntas e respostas, tá no ônibus e vendo essas perguntas e respostas. Tem que achar jeitos de utilizar outro tempo que não somente o tempo daquelas 3, 4 horas de estudo todo dia, tá?
Se bem que eu acho que 3, 4 horas de estudo é um bom tempo para você estudar para o concurso aqui, apesar de ser bastante matéria. Então, isso da legislação. Se você vai pegar as últimas 3, 4 provas do MP lá, você vai ver o que cai de legislação, faz uma seleção de tudo isso, ó. Eu aconselho o seguinte, desseca a prova, pega a prova lá e olha lá, caiu essa pergunta número 1 é sobre tal legislação, a 2 sobre tal legislação, a 3 aí você vai ter uma noção no total da prova de secretário, o que cai de legislação, o que é mais cobrado. Aí você pode focar nisso nesse tempo, porque essas perguntas você não pode perder, você tem que estudar aquilo que mais cai, ok? Então eu aconselho todo mundo a fazer isso, tá? Para garantir o tempo, porque às vezes você estuda 6, 7 horas, e estuda sem foco, estudando lei que às vezes não cai nada, ou cai uma pergunta só a prova inteira, e você gasta muito tempo nisso, aí é complicado. Então, tenta fazer isso, tá? Boa pergunta aqui, a pergunta número 9, do Guilherme também, ó. Tendo em vista a negociação da dívida, será que chamam? Aí então, é um grande problema a nível nacional essa questão da crise, tá? Então vamos pontuar aqui crise, tá? Nomeações anteriores, crise. Esse áudio e vídeo, né, vai ficar grande, mas eu prefiro falar tudo aqui para vocês não ficarem com dúvida. Então, o que acontece? Eu sei que tem um projeto federal onde que os estados renegociam a dívida e lá tem uma série de exigências que tornam um pouco mais difícil as nomeações, tá? Para enxugar, para o estado poder renegociar, ele vai até que acabar nomeando menos. Então, essa é uma preocupação de todo mundo. Eu não sei exatamente como que está essa fase, como que está essa renegociação, essa lei, né, se o governo do estado do Rio Grande do Sul vai assinar, como que vai ficar, como que tá, não sei basicamente bem certinho isso, mas que isso pode influenciar um pouco nas nomeações futuras, pode, né, agora, isso é uma coisa relativa, pode acontecer como não pode, né, e como isso aí pode influenciar, como não pode influenciar, depende dos aspectos da lei, tem que analisar fielmente lá a lei, assim como o aumento do salário também lá diz que daí tem que segurar os aumentos e tal, então tá complicada essa questão da crise, tá, até eu vou colocar para vocês o que a questão do aumento, né, que nós tivemos agora 8,13% de aumento, esse mês que passou, que o governador vetou, e o governador está com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não quer dar esse aumento, quer que derruba lá no STF. Bom, mas o negócio é que nós estamos com aumento, e ok, hoje existe e acabou. Só que apesar disso, também se for ver, tá, foi congelado o orçamento em 3% para esse ano que vem, e eu acho que e o MP tentou não congelar. O que acontece? Isso aí dificulta um pouco o orçamento, porque daí eles repassam menos dinheiro para o MP, né? E repassando menos dinheiro para o MP, o que acontece? Esse dinheiro que foi repassado não, não acaba gerando dinheiro para pagar aumentos ou correções na folha, tá? Então, e o que acontece? Se der um aumento um pouco maior, o que acontece? Também sobra dinheiro menos para fazer novas nomeações. Então, esse é o complicado que eu vejo hoje na situação do concurso, na situação do Estado, tá? Que pode influenciar um pouco na nomeação, reduzir, não digo parar, mas vai reduzir um pouco a nomeação desse próximo concurso, é essa questão do pouco recurso financeiro, tá? Então, essa questão da crise do Estado momentânea que existe agora e no Brasil pode reduzir um pouco o número das nomeações no concurso. Essa é a minha opinião. Não vou dizer assim, fácil, que não vai influenciar nada. Não tem como eu dizer isso. Eu acho que vai influenciar se não houver uma mudança do quadro, tá? Ok, hoje o quadro está assim. Mas vamos dizer agora que faz o concurso agora, em janeiro de 2017, daqui a pouco pode ser que ano que vem a economia começa a acelerar e aí para essa questão e daí já começa final de 2017 uma economia boa, que previsão de orçamento para 2018 normal, então as nomeações possam ocorrer normalmente. Entendeu? Então essa coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, da minha opinião, é minha opinião, né? Não quer dizer que é a verdade, mas é o que eu acho, tá? Medo de gastar dinheiro sem saber onde tem vagas, né? Essa é a questão. Vou falar por último, hein? Região 15/8, será que tem vagas? Vou falar por último também. Sindicância, vida pregressa, só documentação ou tem mais alguma coisa? Eu tenho um irmão que tem problemas na justiça, vai influenciar? Bom, eu vou falar para você bem certinho isso aqui, como que é feito. Eu vou falar do meu concurso, tá? A gente fazia o quê? A gente fazia, na verdade, a gente apresentava uma série de documentação, atestado civil, atestado criminal, um monte de atestados, né, da Justiça Federal, né? Esse atestado da Justiça Estadual, Federal, que comprovavam que a gente não tinha processo, negativas, né? A gente chama, que entregava lá. Pelo que eu sei, pelo que eu entendo, é isso. Tá? Você pega, você entrega toda essa documentação, depois na sua nomeação, atestando que você não tem processo, não tem nada.
você vai fazer consultas médicas com 3 ou 4 médicos, dentre eles um psicólogo, onde ele vai conversar com você e saber aspectos da tua vida, você vai praticamente contar a tua vida e responder perguntas para ele analisar teu psicológico. Então, acho que nessa parte ali ele conversa contigo, mas não é nada assim, eles não vão, a entrevista psicológica não é uma entrevista perguntando, você teve passagem na polícia, você tem, não é essa coisa de vida pregressa assim, né? É uma coisa mais sobre, eles querem saber a tua mentalidade para o serviço público, de como que você cresceu. Daqui a pouco acho que mais pela questão para não ser uma pessoa totalmente fora, psicopata, alguma coisa, uma pessoa que não tem como trabalhar em sociedade. Acho que é nesse sentido, né, que eu vejo isso, análise psicológica que a gente faz lá, tá? E o restante, como eu disse, é tudo documental. Então eu acredito que teu irmão, eles nem vão ter essa noção se teu irmão tem problema com a justiça, alguma coisa, né, que seja a questão da tua família, mas não é relacionada contigo, não é a tua vida. Então eu acredito que isso não vai influenciar para a tua nomeação, tá? Também, se você quiser tirar alguma dúvida, eu acredito que você possa ligar lá na unidade de registros funcionais, setor de nomeação, e perguntar essa questão ali, como que é feita, se eu tiver tal coisa, se vai influenciar, porque eu estou estudando para o concurso. Então eu acho que eles vão responder para você com maior atenção, isso ali vão esclarecer. Eu acredito que a maioria das preocupações das pessoas que perguntam isso vai chegar a ver, vai ver que na hora não precisa ter esse medo quanto a essa sindicância, ok? Pelo menos no meu concurso foi assim. Por isso que eu digo que é bom dar uma ligadinha lá e conversar. Extinção do cargo e quanto à utilização do carro próprio. Aqui nossa 13ª pergunta, tá? Extinção do cargo. Cara, isso aí tá tempo. Eles não querem. Porque o que acontece? Nós somos... O Conselho Nacional quer que todos os Ministérios Públicos tenham um plano de carreira. O nosso e mais 2 do Brasil também não tem plano de carreira. Aí foi buscado pelo sindicato um plano de carreira muito legal ali, que estabelecia inicial, com aumento até de R$2.000 de salário, até chegar no top da carreira, que seriam 24 anos, entendeu? Então havia uma previsão de você, alguma coisa legal de você ficar no MP. Aí, o que aconteceu? Trocou a administração e algumas coisas, conforme sempre acontece. Aí disseram, olha, financeiramente não tem condição, nós vamos fazer um novo plano. Aí eles montaram esse novo plano, e nesse novo plano eles extinguem a carreira de secretário e fazem apenas a do técnico, que seria o agente, né? E aí o promotor escolhe um desses técnicos para exercer a função de secretário nas diligências externas. Com entanto que quem já é secretário de diligência continuaria com o direito de fazer as diligências. Então, isso é uma questão que está sendo debatida desde que eu entrei. Eu estou há 5 anos. Desde que eu entrei existe isso. Está extinguindo o cargo, vai sair o cargo ou não. E esse plano de carreira não sai, entendeu? Está enrolado. A gente quer o plano de carreira e a gente quer com o cargo de secretário mantido. A Associação de Secretários quer que mantenha o cargo. Então, é uma disputa, é uma questão difícil. Tanto para o MP aprovar essa extinção de cargo e até para sair esse plano de carreira. Então, você enrola mais 5 anos sem plano de carreira. O bom seria que tivesse um plano de carreira, né? Então, eu acredito que para esse concurso, mais 2 anos, não venha influenciar nomeações, porque eu acho que não vão conseguir provar um plano de carreira em tempo de 2 anos, com a extinção do cargo, que vai dar o maior bafafá e vai entrar sindicato. Então, para esse concurso, eu acho que tu pode fazer que não tem estresse, que não vai ter problema a extinção do cargo. Utilização do carro próprio, exatamente, a gente ganha o auxílio condução e a gente usa o carro nosso, tá? Tá dentro do auxílio condução, você vai usar o carro de você não é obrigado a ter carro, tá? Eu tenho uma colega secretária de diligência que ela usa táxi, ela não tem carro, ela trabalha, e quando ela vai fazer diligência, ela vai com táxi, ela diz que é bem bom, porque daí o cara ajuda, né? O taxista sabe tudo dos interiores, o negócio onde mora cada pessoa, então ela perde menos tempo até usando táxi. Claro que gasta um pouco mais de dinheiro, mas, dependendo da pessoa, às vezes ajuda, né, e consegue exercer a função, tá? Pelo menos eu já vi casos assim, que nem eu disse, eu uso o meu carro particular, né, cuido ali, faço uma quilometragem. Não, tu não é oficial de justiça, então tu não vai acabar, não vai tendo gasto de todo o teu auxílio condução, tá? A não ser que tu pegue uma comarca maior. Mas então, esse seria quanto ao gasto, tá? Vamos continuar aqui, tá? Salário bruto, eu vou mandar para vocês ali que mandaram e-mail. Quem não mandou e-mail, manda e-mail para mmbconcurseirodefé@gmail.com, que eu mando para vocês aí uma lista, um contra-cheque ali de alguém que eu tenho inicial, não vai aparecer o nome, mas de uma pessoa que é inicial, que provavelmente é o salário que você vai entrar se você não tiver filho, não tiver nada, né? O básico assim mesmo. Eu tenho 6 anos no judiciário, então tenho 6%,
6% de aumento já sobre o base. Tem o Auxílio Família de 88, que é, e o Auxílio Creche, que acho que dava uns 582, tá? Desse último mês antes do aumento. Então, antes do aumento, tá? Porque agora eu tive aumento e estou de férias. Então, meu contra-cheque tá um auê, porque desconta daqui, coloca ali mais. Então, eu não sei quanto que tá exatamente. Mas antes do aumento, meu salário, tá? Era 6.800 líquido, sendo que tira aí praticamente os 260, 270 de 6% que eu tenho por ter 6 anos de serviço público. E tira também aí o auxílio creche que eu tenho, que é 580, e mais o auxílio família, que é 88. Então, esse valor, então, basicamente, assim, se eu olhar aqui claramente, eu não tenho contra-cheque agora dessa pessoa que eu vou mandar para vocês por e-mail. Mas se eu olhar o meu contra-cheque, se eu não fosse casado e tal, daria na faixa de, se eu não fosse 6 anos, não tivesse auxílio creche, daria na faixa de 6 mil líquido. Eu acredito que seja isso, e tem mais 8% de aumento que deve ter mudado, por isso que eu vou mandar o contra-cheque para vocês, que eu vou baixar na internet e mandar para quem me mandou o e-mail, ok? Então o salário bruto eu acho um ótimo salário, tá? Se bem que eu com esposa, 2 filhas, né? Então tem uns gastos aí um pouco, tu acaba apertando no orçamento, tu vê que não é tanto dinheiro assim, até mais porque é complicado, né? Eu tenho 2 filhas, então mulher sempre tem gasto com roupa é mais, gasto com cabeleireiro é mais, tudo é mais, né? Eu tenho assim, mas para ter princesa em casa tem que ser assim, né? Então eu fico feliz que eu posso, que Deus me proporcionou ainda eu ter esse cargo para eu poder conseguir custear as despesas, né? E viver uma vida tranquila, assim, vamos dizer, tá? Não é uma vida no Marajá, mas é uma vida normal, assim, boa, né? Tu não passa sufoco, mas consegue se manter com uma família, né? Porte de arma. Não temos porte de arma, a associação está buscando porte de arma, mas nós não temos porte de arma. O que eu falo da função é o seguinte, cidade grande, daqui a pouco você precisa, mas cidade do interior, eu acho que não precisa, porque se você mostrar uma atitude que a arma te dá de você ser mais autoritário, eu acho que mais prejudica do que ajuda, né? Porque eu sempre fui intimar e sempre na tranquilidade, conversando, as pessoas entendem, assim, até assim uns 2 ou 3 menor, que é só o que eu faço intimação mais perigosa, eles entendem, assim, que né, eles não são uma atitude agressiva contra você, se você conversa de boa, assim, então, pois você vê, você vai na audiência, né? Sobre um caso e tal, conversa na boa, né? Eu sempre vejo que dá problema quando a pessoa mete autoridade. Então, o porte de arma seria importante numa cidade maior. Aí sim eu concordo, tá? Mas nós não temos. Eu não utilizaria na minha cidade. Mas se fosse uma cidade maior, daqui a pouco eu pensaria, né? Mas hoje não tenho o que pensar porque a gente não tem porte de arma. Mas o sindicato está buscando, ok? Plano de carreira a gente não tem, nem o servidor do MP tem. Então, a gente está no aguardo desse plano de carreira. Tá? Esse plano de carreira iria aumentar o salário básico. O plano inicial era tipo assim, 4.300, vamos dizer o salário hoje inicial, seja de 4.300 a 6.300, até chegar aos 24 anos. Depois trocou de administração, teve um novo plano e tal. Aí o que aconteceu? Nesse novo plano que foi apresentado, ele reduziu o salário para quem entrasse de 4.300 para tipo 3.300 a 5.300. Então haveria uma redução para os novos que entrassem. Não seria um plano ruim, mas não era tão bom porque você entraria com 4.300, no máximo chegaria a 5.300. Ok? Só para ter uma ideia, mas é isso aí que está a questão. Plano de carreira eu acredito que vai demorar um pouco mais. Região 07 é uma boa para fazer? Qual região para eu ir? Agora a pergunta que não quero falar da região. Até vou dar uma parada para tomar uma água, que estou 23 minutos falando aqui, né? Tomar uma aguinha aqui e vou falar para vocês de qual a região que você deve ir. Ok? Só um instantinho. Vamos falar da região agora, que é o mais interessante. Está todo mundo na dúvida onde eu vou me inscrever. É um pouco complicado, assim, nessa questão de concurso, porque o que eu disser aqui pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, né? É muito relativo, tá? Porque é por isso que é complicado esse concurso regional, que você entra nessa questão que às vezes pode prejudicar uma pessoa que tem uma boa nota e pode, né, facilitar a vida de quem tem uma nota não tão boa. Então, o que eu fiz foi uma tabela para vocês poderem analisar. Eu sei que teve um concurso aqui, um cursinho que botou uma tabela também, que eu vou mandar aí por e-mail para quem me pediu, que também ajuda, que é parecida com a minha, só eles usam todas as nomeações de 2012 até 2016. Pode ser que tenha alguma diferença, ou não tem algumas diferenças. Então, que ajuda você a decidir qual região, tá?
O que eu vejo claro aqui, tá? O que eu consigo ver pela tabela é assim, ó. Qual região que eu não vou fazer esse concurso? A não ser que você diga assim, não, eu vou fazer porque eu vou ficar primeiro. Tá? Entre os dois primeiros aí eu tenho chance, tá? Mas ou o primeiro, tem que ser o primeiro. Porque aconteceu, por exemplo, assim, a região de Caxias aqui. Vamos achar qual que é a região de Caxias. Caxias da Serra, né? Foram 2 nomeações no concurso que eu fiz, tá? E houve uma desistência, então 2 menos 1 foi um nomeado só em Caxias, que deu com a nota 84, ok? Então o que aconteceu em Caxias? A pessoa foi um só nomeado. E no concurso anterior, regional também, se eu não me engano, o cara de Caxias não foi nomeado ninguém. Teve o cara de Caxias que ficou em primeiro, e não sei se não foi o primeiro, ele ficou entre os 3 primeiros do concurso e não foi nomeado para a região de Caxias. Então assim, a da Serra é complicado. É uma região que abre e no remoção, aí o pessoal vai para lá. Aí abre vaga em outra região dessa pessoa que pediu. Então é uma região pouca nomeação mesmo, assim, ó, minha opinião. Se você olhar os últimos concursos, é isso que acontece, tá? Olha aqui na planilha. Outra região. Porto Alegre abriu uma vaga, uma nomeação, ok? Apenas o primeiro colocado. E não quer garantir ainda que abriu. Pode ser que pelas nomeações tem bastante gente, a maioria dos secretários que eu conheço que assumiu, quer voltar para Porto Alegre, tá? O pessoal adora Porto Alegre. Então, o que acontece? Muito teoricamente, se abrir Porto Alegre, vai remover de outra região para Porto Alegre. Mesma coisa ali, ó. Metropolitana Delta de Jacuí, só uma nomeação também, tá? E a Metropolitana, 2 nomeações, tá? E aqui tem a do Litoral, que chamou só um também, tá? Então, eu olhando aqui pela planilha, tá? Vale Taquari também só vi uma nomeação. Então eu vejo que essa que houver uma nomeação é complicada. E da Serra houve 2 porque houve uma desistência. No final dá 1. Tem 5 regiões que eu vi apenas uma nomeação em 2 anos. Então eu procuraria o quê? Fugir dessas regiões, né? A não ser que o cara se garante. Não, eu vou fazer esse concurso para essa região, eu quero ficar em primeiro. Tá? Aí é diferente. Aí o cara vai e faz. Tá? Pode ser que também, daqui a pouco, muita gente fuja dessa região, mas eu acredito que não vai ser. Sempre vai ter gente estudando e vai ter. Pode baixar a média, 1, 2 pontos, sei lá. Mas se você olhar pela média, né? A gente vai ver aí mesmo que as regiões ficaram uma média um pouco acima, ó, 86, 84, último chamado, 91, o de Metropolitano de Delta Jacuí, 88, 86 a de Porto Alegre, que foi o único chamado, tá? Caxias ficou um pouco da Serra, ficou 84. Então, ali dá para dar uma olhada, né? Então, daqui a pouco você pode ter muito azar de não chamar esse um e esse um ser um cara que ficou uma nota muito alta, entendeu? Então, tem essa questão. Então, isso eu coloco. Acho que dá para ver essas regiões que não dá para ir. Agora, de resto, aqui a gente tem algumas regiões que parece que chamam mais, outras que chamam menos. Pela minha planilha ali, a gente vê Missões, 4 nomeações, ninguém desiste na Missões, os 4 assumiram, tá? 404, nota 96, último chamado, 90, ok? Os 4 assumiram. Vamos ver mais outra aqui, Missões, então a gente vê que o pessoal foge, né, e vai para Missões. Então todo mundo que é nomeado lá é assumindo esse concurso. Região do Planalto ali também acho que chamou 8, houve 4 existências, foram nomeados 4. A nota ficou 81 do último nomeado. Olha a diferença, ó. Se tirar 90 nas missões ou tirar 81 no Planalto. Então, essa, e foi o mesmo número de chamados, 4 e 4 no meu concurso, entendeu? Então, olha só a boa diferença que dá. Então, o Planalto é uma região que, teoricamente, ó, chama uma quantidade razoável, né? E que pela quantidade de cidades sempre vai ter essa troca. O pessoal não fica muito aqui. Olha só, Alto Jacuí, 6 nomeações, apenas 1. 5 nomeações. Também é aquela coisa, ó, 8,5, 81,25, tá? Da Serra, complicado, vale trocar ali também. Campo Cima da Serra foi a minha região. Foram 6 nomeações e 2 existências. Foram 4 nomeações. São poucas cidades, são 5 cidades que eu assumi, ok? Só que na época houve algumas nomeações de pessoas saindo que acabaram chamando 4. Para esse próximo concurso, se for montar a região 07, eu estou tentando ir embora para a região do Planalto, acho que é a de Tapejara ali, estou tentando ir embora para lá. Se Deus quiser ir mais um ano eu saio, poder abrir a minha vaga. Tem outro amigo meu lá de São José do Ouro, que também provavelmente vai querer sair de lá, então poderia abrir a segunda vaga. Aí não sei o secretário de Bom Jesus, ali em Lagoa Vermelha acho que está fechado, o pessoal não quer sair. Em Vacaria só se passar em um concurso também, que o pessoal é de lá. Então, teoricamente, na minha região iria abrir 2 vagas nesse período de 2 anos. Daqui a pouco pode ser que não abra nenhuma, até se a gente não conseguir remoção. Entendeu? Então, essa é a dinâmica do jogo também.
Então fica a dica, Campos de Cima da Serra, né? É relativo, pode ser que abra 2 vagas, pode ser que não abra, tá? Vale Rio Pardo ali, ó, foram duas nomeações, tá? Vamos ver onde Central, foram uma nomeação só, mas acabou pelas desistências entrando 3 pessoas, que deu a média 87. Olha, bem complicado também a Central. Fronteira Oeste, ó, outro lugar que chamaram 5 e não houve desistência. Primeira nota 96,75 e do quinto colocado 78,25. Olha só, se for olhar aqui, foi uma das menores médias, foi aqui, Fronteira Oeste. O último a entrar no meu concurso foi com 78,25. Olha só a média, a diferença, né? O último nomeado para as missões foi 90 e esse 78,25. Então é uma comarca que daqui a pouco é um lugar que você possa fazer, né? Até porque essa questão, o pessoal vai para a fronteira, vai para missão, o pessoal pega e sai, o cara não quer ficar lá, o cara faz só para tentar ser nomeado, tá? E daí depois assume e vai sempre vagando, abrindo vaga lá. Então essa é a questão de fazer para um lugar desse, tá? Campanha ali, ó, 4 nomeações, 90, 81,75, também ficou com uma média baixa o último nomeado, tá? E chamou legal. Sul, ó, 7 nomeações com 2 existências, 5 nomeações. Deu uma média intermediária, 85,25 o último nomeado, tá? Litoral, complicado, metropolitana dentro de Jacuí e Porto Alegre. Então, eu acredito que com isso aqui você consiga aí escolher 4 lugares que tenham uma chance de haver uma nomeação maior. Aí vai depender de você, para que lugar você quer ir e onde você está disposto a ir, ok? Se você pegar outra planilhazinha aqui, vou tentar abrir aqui, que é o do pessoal aqui, de um cursinho, ó. Eles fizeram assim, ó, onde que são, que eu vou mandar também para vocês, onde são as promotorias que estão sem secretário de diligências, tá? Eles colocam, porque teoricamente teria que ter um secretário de diligência por promotoria. Mas nem sempre é assim, tem promotorias muito pequenas que às vezes eles deixam só o agente lá e mandam um secretário do projeto de apoio lá que vai 1 ou 2 vezes por semana cumprir as diligências. E tá, às vezes, 2, 3 anos assim, entendeu? Então é conveniência da administração, às vezes não compensa nomear. Então eu não posso dizer situação de cada promotoria. Aqui eu assumi ficou quase 1 ano assim, tá? E pode ser que às vezes não fique, pode ser que eles nomeiem. Mas dá para ter uma ideia onde tem mais chances de chamar, entendeu? Onde que não tem secretário mesmo, pelo tamanho da cidade você tem essa noção. Agora só eu não sei se está totalmente correto, porque eu peguei a região Campos de Cima da Serra, diz que em Vacaria tem um secretário só nessa planilha. E pelo que eu sei, tem 3 secretários de agências em Vacaria, entenderam? Do resto tá tudo certo na minha região, né? 2 em São José do Ouro, foi nomeado 2 por causa que eu precisava de um agente, não tinha vaga disponível, nomearam 2 secretários lá. E Vacaria, então, pelas minhas contas, seriam 13, aqui apenas consta como 1. Mas essa região, mas isso ajuda você a ter uma noção de aonde que são as promotorias que não têm secretário de diligências, tá? Então isso ajuda também. E por último eles colocam a nomeação de 2000 e fevereiro de 2012 a maio de 2006 por região ali, que data foi nomeada e quantos foram nomeados, ok? Até agora. Então daí você consegue visualizar ali o total de nomeações também, que parece muito parecido com a minha lista. Dá para você ter uma noção de quais são as que chamam mais, tá? Por último, deixa eu voltar na minha lista, eu queria apenas dizer aqui, ó, na minha lista que eu fiz para mim falar para você. Aqui, ó. O último concurso para minha conta 2011 foram 70 nomeações, 21 desistências, foram 49. No concurso 2013 foram 99 nomeações com 26 desistências, foram 73. Então, pelas minhas contas, foram aí cerca de 50 nomeados em 2011, 70 nomeados em 2013, o que leva a crer que vai ficar nessa faixa de 50 a 70 os nomeados deste próximo concurso. Só que agora é regional, então é estudar, trabalhar aí a região que você pensa em assumir e tacar a ficha, né? E forte que provavelmente você consiga aí uma das vagas, tá? Então, como eu falei, com a região eu espero ter facilitado a vida de vocês, dar uma luz, porque se você chegar e não tiver planilha, não tiver nada onde nomeado, daqui a pouco você escolhe uma bomba, né? Para fazer o concurso e daí você às vezes não vai ser chamado com uma nota muito boa. Então eu espero ter ajudado, mas não tem como dizer 100% certo, mas pelo menos clarei e a chance de você não errar é bem menor, você dando uma olhada, uma analisar nessas planilhas, dando uma olhada nesse áudio, ok? Então assim, um grande abraço para todo mundo, qualquer dúvida me manda um e-mail, tá? Se eu não responder, eu vou responder com áudio, vou responder escrito, ou vou depois fazer como eu fiz agora, gravar um vídeo, porque dá muitas perguntas, então para esclarecer todo mundo, porque eu quero aí que todo mundo possa ter a chance de fazer com maior conhecimento essa prova, né, e tirar as dúvidas que dão ansiedade. Então se você puder esclarecer isso, já tira a ansiedade um pouco do concurso, ok? Um grande abraço e
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? Assim como Deus tem abençoado a minha vida.